Aí vocês algumas vezes já questionaram, mas aqui tem mais gente. E aí parecia que era uma coisa do clube, mas não. E aí você não podia enfrentar o barbudo lá também, né? Que senão ele prejudicava você. Então, ó, eu tenho as fotos, tenho tudo. 10.300 pessoas no jogo contra o Joinville, que nós ganhamos 1-0 também, gol do Diego Viana. E aí, pessoal, acima do ótimo, está começando pelo portal Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é um canhão de audiência, batendo a meta fora o baile. Está começando mais uma edição do Município Esportes para Segalas Alimentos. Confiança que se entrega. Bora, que a resenha é acima do ótimo. E aí, pessoal, bora trabalhar. Hoje ele está aqui. Agente FIFA. Foi dirigente do Clube Atlético Metropolitano no melhor período da história do clube. E hoje a gente conversa com ele, Sandro Glatz, nosso convidado aqui para mais um O Município Esportes. Fala, Sandro, seja bem-vindo. Obrigado. Tudo bem? Tudo bem, abençoado? Tudo bem, obrigado pelo convite aí. Pô, nós é que agradecemos, pô. Foi difícil te trazer aqui, viu, Sandro? Ah, não foi não. Bora lá. Olha, o Sandro tem muita história, viu? E deu a sua valorosa contribuição para a história, para o melhor momento da história do Metropolitano, como dirigente, como colaborador, como voluntário, dedicou boa parte do seu tempo para ajudar o Metropolitano. Chegou ao clube em 2002, ficou até 2011, a gente vai então contar a história dele no Metropolitano e vamos falar também sobre o atual momento do futebol na cidade e a pergunta é se ele ainda tem planos em contribuir com o futebol, de voltar ao metrô. O metrô hoje é um clube viável? A gente vai falar sobre isso, sobre uma possível SAF, qual o caminho que poderia ser utilizado para que o Metropolitano volte a vencer, volte a figurar entre os principais clubes de Santa Catarina. É o assunto de hoje dessa conversa que começa a partir de agora. Ô Sandro, vamos lá, vamos relembrar então? Pô, 2002 faz tempo, hein, mano? Faz tempo. Quem é que te levou para o metrô? Na verdade, a gente já começou a trabalhar com futebol antes, né? Final de 98, abrimos a nossa empresa. E aí eu sempre fui torcedor do BEC, né? Mas quando o BEC fechou em 98, a gente ficou refém, né? E quando abriu o metrô, em 2002, o seu Afonso e o Haroldo, eu e o meu sócio, o Alexandre, a gente começou a ir nos jogos, para ver um futebolzinho, né? Sem nenhuma pretensão. E acabou conhecendo as pessoas lá e eu não lembro quem era o treinador. Francis? Acho que era o Francis, né? Uhum. E aí o seu Afonso queria trocar. Aí eu falei, ó, eu tenho um treinador para você. Começou assim, a gente indicou o Tadeu, que ficou bastante tempo, o pai do Tadeu, Tardelli, né? Pai do Diego Tardelli, veio e fez um bom trabalho. Sim, ficou alguns anos aí, né? Ah. E aí a gente colocou alguns jogadores, né? E aí, mas sem fazer parte da direção de nada. E no final de 2002, início de 2003, veio o convite para participar. Eu falei, ó, seu Afonso, a gente já pegou gosto de ver os jogos, a gente pode ajudar, mas temos que buscar mais pessoas para colaborar. E aí a gente foi, falecido Hamilton da Borracharia 7, o Tuca da Sanrelo, o Jair, que era um amigo nosso, era advogado, veio para ser o diretor jurídico, veio o Billy de Pomerode, juntou bastante gente. Que encorpada, hein? E aí começamos a tocar o metrô. Né? Naquela simplicidade, né? Meio, você sabe, você pegou toda a história do começo. E aí logo, acho que o Blumenau voltou em 2003, né? Porque acho que viu que estava perdendo espaço, que o futebol da cidade estava refém. Uhum. E aí eu lembro que tivemos 2 bons clássicos, né? 2 bons clássicos. E qual foi, Sandro, naquela época, assim, o maior desafio? O maior desafio do futebol é que o futebol a gente fala no português, é um saco sem fundo, né? Você tem despesa todo dia. Então a nossa reunião das segundas-feiras era feita no Guarani e eu lembro que na época existia o cheque, né? O talão de cheque. Hoje muitos jovens nem sabem o que é um talão de cheque, né? Minhas filhas não sabem, né? E eu lembro que toda segunda-feira
passava o Evaristo da Contabilidade Amazonas, ó, Cara, essa é a despesa, Evaristo tá aqui o Martins, chequinho de cara. cada um e fazia futebol. Era um amador jogando profissional. Tá. Deixa eu entender, o Evaristo Martins, lá da Contabilidade Amazonas, um abraço para o Tricolor Sangue Bom. O Evaristo então, chegava, olha, essas aqui são as despesas da semana. Ele era o financeiro, né? Porque o futebol você tem despesa todo dia, né? Alimentação, transporte, um jogador machucou, departamento médico. Cara, é uma média empresa, né? E aí vocês, a questão do cheque, cada um dava a sua contribuição? Sim, era uma vaquinha, era o famoso Rashid, né? Era ação entre amigos. Ação entre amigos. E aí depois a gente veio com a visão de negócio, né? A gente falou, isso aqui tem que ser autossustentável. Qual que era a forma de a gente buscar recursos? Vamos tentar vender jogador. E aí criou durante muitos anos uma corrente negativa, né? Porque ficou aquela fama, mas é time de empresário. É time de empresário, né? Todos os times negociando jogador, mas o metrô parecia que não podia. E era uma forma que a gente buscava de tentar equilibrar as contas, mas mesmo assim não fechava, tá? Não. E para mim foi a pior época, porque... Para ti pessoalmente? Pessoalmente. Financeiramente? Para a minha empresa, eu e o Alexandre, hoje se a gente faz um negócio, nós ganhamos uma comissão. Essa comissão é nossa. Lá, a gente fazia o negócio do metrô, a gente cobrava a comissão da mesma forma. Só que ela nas reuniões de segunda já ia de volta. Segunda então, já deixava parte do... já não. Então, mas foi ao mesmo tempo, porque ficou se era tão ruim? Não, também é mentira, porque você te abre portas, te abre conhecimento e dá outra visão. Foi legal. Foi legal? Pois é, então vamos lá. O que foi mais legal? O que tu destacarias de mais importante nessa passagem? Porque foram 8 anos. Eu fiquei de 2003 até fevereiro de 2011. Um bom período. Desde lá não... E vivia o dia a dia do clube, praticamente? A gente acabava... Teve alguns momentos no metrô, né? O metrô começou ali, então a gente começou a participar em 2003. E em 2004 teve o acesso para a primeira divisão. Não sei se você lembra a volta no SESI. Espetáculo. A estreia foi em Joinville. Televisionada e a inauguração oficial da Arena Joinville. Foi, exatamente. Sei que eu lembro que eu fui com a delegação no ônibus, 200 metros da arena, jogaram uma pedra no vidro do ônibus. E a gente tinha muito jogador novo, né? Eu lembro, acho que o Fernando Schmudi, que era goleiro da base, estava lá, ele já se borrou ali naquela hora. E Joinville falava assim, vai ser 3, 4, 5, não sei se você lembra, né? Foi 1 a 1. Eles fizeram 1 a 0. 1 a 1 foi, de gol do Diego Viana. E depois o Diego Viana fez o gol. E se tivesse ter um ganhador, né, era a gente. Não, o metrô deixou uma ótima impressão na estreia, tanto que com o televisionamento e com a boa atuação na estreia em casa, na segunda rodada, a gente colocou o quê? 6, 7 mil pessoas naquele... eu vou te falar o recorde. E o Evaristo, pode confirmar com ele... Oficialmente, isso, o que acontecia, né? Não existia, o pessoal falava, falta de transparência de vocês, mas não era. O falecido Delfim, que era o presidente da federação, eles camuflavam os borderôs, descaradamente, para sonegar imposto. E a pressão vinha deles, porque tem que pagar INSS, eles sonegavam imposto lá. Induzia também. E dizia, não, se você tinha 2.000 pessoas no estádio, o borderô da federação botava lá 1.200. Aí vocês algumas vezes já questionaram, mas aqui tem mais gente. E aí parecia que era uma coisa do clube, mas não. E aí você não podia enfrentar o barbudo lá também, né? Que senão ele prejudicava você. Então, eu tenho as fotos, tenho tudo. 10.300 pessoas no jogo contra o Joinville, que nós ganhamos 1 a 0, também gol do Diego Viana. Em 2004? 2005. 2005. Atenção, para tudo. Revelação aqui, 10.300 pessoas. Olha, foi quase o público de Beck Flamengo 85. Foi 11 mil, alguma coisa? Eu sei assim, começou a dar uma fila de carros. Eu lembro. A fila estava lá na curva da Malve. Isso? E o pessoal ligando, aconteceu algum acidente, alguma coisa? Não, era simplesmente fila. Eu larguei a posição de diretor de futebol, todo mundo foi para a bilheteria, com bilhetes no bolso,
na fila para vender, porque senão o pessoal não ia entrar a tempo. Ia começar o jogo. O jogo começava às 4h. 2h30, nós fechamos o acesso à arquibancada. 1h30 antes. Não cabia mais gente. Eles tinham sentado em todas as escadas, eles pularam sentado na parte da grama. Eu tenho essas fotos toda, uma hora eu posso te mostrar. Cara, que sensacional isso, Sandro. Foi fantástico. 10.300 pessoas. 10.300 pessoas, metrô 1, Joinville 0, 2005. Aí a gente para ver, né? Para pensar e olhar para trás, né? Fazer futebol em Blumenau, com essa informação, a gente pode dizer que sim, é possível. Fazer futebol em Blumenau pode dar certo? É difícil, é. Mas completa essa frase para mim, então. Fazer futebol profissional em Blumenau é? Olha, eu posso complementar de várias formas. Pode, responde como o teu coração... É possível, mas é difícil. Fazer futebol em Blumenau é F. É isso aí. Posso te contar alguns casos que desanimavam a gente. Por exemplo, era sempre um perrengue para jogar no SESI, né? Porque o próprio SESI, o pessoal do SESI não queria o metrô lá. Não queria o metrô, não queria o BEC, não queria ninguém, né? Então você sempre tinha que usar de alguma articulação política para ir para Florianópolis e te viabilizar jogar lá. Conseguir a aprovação. E eu sei que 2005 também foi uma época difícil, porque nós tínhamos direito a jogar e fazer um treino à pronta, que eles chamavam, né? Eu lembro que num desses treinos a gente foi lá e estava garoando assim, mas nem chuva, proibiram de treinar. Nossa! Beleza, fomos embora sem treinar. Aquela noite eu ia para Gaspar, eu passei o SESI todo aceso. O mesmo, me foge o nome da pessoa, senão eu falaria, porque a verdade é a verdade. O mesmo funcionário do SESI, que proibiu, porque daí eu fiz questão de entrar para ver, eles estavam jogando futebol suíço. Botaram traves, diminuíram, eles estavam jogando, e aí estava chovendo. Né? Falei, a gente na garoa não pode. Então isso é só um dos exemplos, era sempre muito difícil, né? E por isso que as outras cidades têm sucesso, porque se você olhar, sempre teve a polêmica do estádio aqui, né? Porque vai usar verba da saúde, vai usar verba da educação, o que é uma falácia, né? Uma grande mentira, né? Porque... Verba carimbada é verba carimbada, verba da saúde é verba da saúde. É isso aí. Aí aqui não podia, aí outro clube buscava esse dinheiro, então fica sempre essa discussão. Então tu via, Blumenau sempre foi muito difícil. A gente via quando a gente teve que jogar fora, em algumas ocasiões, por causa da pista sintética do SESI, nós jogamos em Timbó. Lá montamos arquibancadas metálicas, fluiu. Aqui, para você botar... Tudo em Blumenau é mais difícil. Tudo, né? É uma corrente contra. É uma corrente contra, né? O Pingo falava, ele sempre quer Blumenau um balde de siri. Quando o siri está ali para sair do balde, vem os outros grudam nele e puxam para baixo. E isso não é só no futebol, tá? Eu acho que é meio geral. É outros setores também. É impressionante. Vamos lá, fiquei na dúvida agora, com 10.300 torcedores no SESI, qual foi a renda daquele dia? Nossa, mano. O valor eu não lembro. Eu lembro alguns números de antigamente me marcaram, assim, porque eu não sei, agora eu teria que ver quanto que era o valor. Eu sei que a gente fez o campeonato inteiro, sem botar a mão no bolso, né? Só a renda... Nesse ano não precisou fazer o cheque? Não. Nessa parte, esse ano não terminou o ano ainda, mas durante o estadual da primeira, a gente... A bilheteria bancou o clube. Bilheteria, o bar dava muito dinheiro, né? Não sei se você lembra, isso era tudo gestão do clube. Então o clube conseguiu, nós pagamos, o Diego Viana virou uma sensação ali, claro que sim. Tinha uma concorrência de clubes, nós tivemos que dar um dinheiro para o Diego Viana para renovar contrato, virar um ativo do clube. E esse dinheiro foi com a bilheteria? Também. Nós fizemos a renovação dele, do Cris, zagueiro, canhoto, não sei se você lembra. Sim, lembro. E ainda sobrou na época, acho que era R$40 mil. E a gente falou, beleza, fizemos o campeonato. E aí tinha a obrigação de jogar no segundo semestre a Série A2. Não sei se você lembra. Série A2. Você jogou, você não caiu e mesmo assim você tinha que de novo jogar uma A2 para... Olha. Era meio confuso. E a gente falou, pô, beleza,
a torcida gostou do clube, encampou e vai continuar vindo. Na Série A2 um fracasso, não vinha ninguém. Você jogava contra o Joinville também, e aí começou o primeiro rombo. Né? O primeiro ano porque as despesas estavam ali. Folha de pagamento, alimentação, hospedagem. E aí começou, e aí naquele ano nós estávamos com mais de 300 mil de dívidas. Em 2005? Final de 2005. E aí, na época era o João Paulo Kleinobin, que era o prefeito, e o Brunsfeld, o vice. E eu tenho que falar uma coisa, o Brunsfeld foi o único cara que chegou antes das eleições, e a gente nunca se meteu muito com política, veio falar assim, ó, eu não posso prometer nada, não vou dar dinheiro público, mas foi o único cara que ajudou o metrô da parte política, assim, que eu me lembre, desculpe se eu estou injusto com outros, mas da minha gestão, porque ele passava a mão no telefone, ligava para algumas empresas e conseguiu alguns patrocínios, sem desgastar a prefeitura. Então, e eu lembro que eles apresentaram, e acho que foi o João Paulo, o Álvaro Arnz, de Criciúma. O Álvaro Arnz tentou ser presidente do Criciúma, não conseguiu, e ele era da turma do Metropol, de antigamente, o pai dele. Então ele queria comprar o metrô, o CNPJ do metrô, para ir jogar em Criciúma como Metropol. E a gente estava numa situação, todo mundo já desgastado, cansado, imprensa pegando no pé. E assim, é um desgaste para a família da gente, né? Porque você sábado, domingo não está em casa, né? Durante a semana, então foi bem desgastante, não só para mim, para todos os diretores de clube, acho que é até hoje, né? Para quem se aventura nisso aí. E eu sei que o Álvaro Arnos veio numa reunião na prefeitura então, e ele sabia dessa dívida. E aí nós negociamos dentro da prefeitura, mas sem a prefeitura, ela disponibilizou a sala aqui, está o Álvaro que quer, ver o que vocês fazem. E aí nós fizemos uma negociação que acho que, não sei se vazou, não lembro, mas nós acertamos o seguinte, você assume, você paga a dívida, você compra um terreno e constrói um CT para a gente, e leva o CNPJ, mas o nome fantasia do metrô não. E aí nós vamos abrir nós vamos voltar lá na 3ª divisão, mas com CT, com uma outra, né? Mas você ainda tem que jogar um estadual aqui, 2006. Aí você tem tempo, pagar a nossa dívida, construir o nosso CT, e aí depois você leva. Era uma boa e ele topou. Era uma boa negociação para o metrô. E aí, o que aconteceu? Ele começou, pagou todas as dívidas, e aí eu vi o quão difícil era fazer futebol em Blumenau mesmo, porque ele trouxe o diretor de marketing, ele contratou do Atlético Paranaense. Tá? O braço direito dele era o Márcio Meller, não sei se você lembra, que faleceu depois, né, no acidente. Eles vinham com maletas de dinheiro, eles pagaram toda a dívida. Essa dívida, né? A maior parte era o que? Era com jogadores? Era com jogadores. Salários? Mais salários. Tá. Fornecedores a gente sempre tentou pagar, principalmente o pessoal da cidade, e jogador a gente negociava. Né? E aí eu sei que ele fez projeto, foi na CIB, visitou todo, e a força do Álvaro Arnz era diferente do Sandro, do seu Afonso, do Billy, do Alexandre, de todo mundo. Né? Tinha uma expertise, e conhecimento, né? E ele não conseguiu fazer o clube ser viável. E aí... Não conseguiu mobilizar... Só que fez uma campanha boa, um campeonato bom, e também tinha muito público em 2006, mas terminou o campeonato, ele falou, Sandro, eu não vou levar esse clube embora. Tem que ficar na cidade. Olha só. Né? Aí ele retrocedeu, não comprou o terreno, não fez a construção que estava previsto, mas entregou o clube sem dívidas. Sanado. E aí ficamos de novo, putz, e agora? De novo, porque a gente queria um CTzinho e queria começar lá na 3ª, fazer um projeto de base, devagar, né? E aí de novo, fizemos mais um campeonato, 2007, deficitário. Acho que foi o campeonato mais difícil do metrô, assim, em termos financeiros, que a gente não dava conta de... Hoje um clube de futebol, o Porto Metrô, jogar uma primeira do Catarinense hoje, valores de hoje, olha... 250 mil por mês para ir assim, enxutinho. Então, tu imagina, naquela época era difícil, né? Não eram esses valores, né? Eu estou falando do valor corrigido hoje, mas a gente não tinha condições de tocar. O nosso grupo não tinha essa força, nem esse poderio financeiro, né?
E aí, moral da história, terminamos 2007 endividados de novo. E aí, o que a gente fez? E pegando a folhinha de cheque ali todo segundo. Sempre, sempre. E aí, nós negociamos com o Lustenau da Áustria, não sei se tu lembra. Lembro, teve um amistoso e tal. Nós negociamos 50% de 9 atletas que tinham contrato longo. A gente falou, ó, quer comprar 50% desses atletas? A gente conseguiu que eles comprassem. E aquilo, na verdade, deu uma viabilizada para fazer o catarinense. Entrou um dinheiro que viabilizou o estadual. E aí, ao mesmo tempo, ele falou, beleza, mas vocês têm que vir jogar nosso torneio aqui de 100 anos do Lustenau. E que a gente conseguiu, todos os diretores pagaram suas passagens e tal, mas os atletas nós conseguimos via Fundo do Esporte. Eu lembro. O Rony Vandal ajudou nesse projeto, ele, o Fabene, e foi o Raimundo Metias também. Eles viabilizaram a passagem dos atletas. E a gente jogou esse torneio lá. E quando voltamos, eu não lembro se era a Copa Santa Catarina, o que nós jogamos ainda no segundo semestre, que a moral da história era que nós estávamos de novo com aqueles 300 e poucos mil que sempre nos perseguiu de dívida. Né? Parece que era um número emblemático, sempre 300 e poucos mil de dívida ao término de cada campeonato. E aí ninguém queria mais. E aí eu não lembro quem foi o articulador, se o Toninho da Conexão. Eu fico imaginando as reuniões de vocês quebrando a cabeça para tentar achar soluções para entrar dinheiro e viabilizar o clube. E não tinha mais o que fazer, era cada um colaborar e tirar do seu dinheiro pessoal, que era bem complicado. Eu pensei isso em casa, né? Como é que tu vai justificar, né? Mas moral da história é que eu sei que articularam e fizeram uma reunião, acho que no Bela Vista, várias pessoas, que agora eu não me recordo, eu sei que o Toninho da Conexão, o Afonso da Ilhatura, eu sei que daí o Pingo foi, sei que muita gente colaborou para que tivesse essa reunião, e a gente fez uma explanação mostrando cada centavo que entrou, fizemos uma prestação de contas, e falamos, ó, a dívida é essa, nós vamos pagar essa dívida, e damos a chave do clube para vocês. Isso em 2007? Final de 2007. Final de 2007. Esse grupo, quantas pessoas tinham nessa reunião? Tu lembra? Não lembro, mas acho que umas 30, 40 pessoas tinham. Tá. Nomes importantes do clube do futebol da cidade. Acho que foi, depois, acho que para mim foi o melhor momento, né? Quando essas pessoas vieram, né? A Ering veio como patrocinadora, aí era João Teles, seu falecido Beto Schirma, o Pingo foi sensacional. E aí, sim, foi um momento que a cidade realmente abraçou. O único problema foi que, novamente, o SESI. Nós tivemos que jogar em Jaraguá, tivemos que jogar em Timbó, porque eles reformaram a pista de atletismo durante o campeonato. Se fosse fácil, não seria Blumenau, né? E eu sei que logo após essa reforma, deu uma enxurrada que estragou a pista toda de novo. Foi. E tiveram que fazer de novo. Uma galeria lá, inundou e levantou a pista. E ficamos mais uma vez sem estádio, jogando fora. Né? Então ficou bem complicado assim, né? E aí depois, com a saída do Pingo, eu acabei saindo depois também. E aí, até aquele momento, eu sei que não existiam dívidas no clube. Né? Quando você saiu em 2011, o metrô não tinha. Não. E quando o Pingo saiu, eu ainda era conselheiro, sou até hoje, né? não tão atuante, mas eu sei que o Pingo também deixou, inclusive com dinheiro em caixa. Né? E vieram outras gestões, eu acho que boas ainda, fizeram os campeonatos bons, a época do Vadinho e do Marcelo também, mas em algum momento se perderam. Que momento se perderam, aí eu não sei dizer, porque eu não participava ativamente lá. Eu sei que falam muito de um campeonato que não fizeram as rescisões e não pagaram, e a partir dali virou uma bola de neve que o clube não saiu até hoje. Sandro Glass, já que é importante esse teu depoimento aqui, esses detalhes, né, os bastidores, as dificuldades, é importante o torcedor ter conhecimento, né, eu fico imaginando, quem está lá e assume essa bronca, essa responsabilidade, dedica parte do seu tempo, da sua grana também. A pessoa quer fazer o melhor, porque está com o seu nome lá, e está colocando seu dinheiro lá também, está investindo, então procura fazer sempre melhor. Vai ter erros, terão erros. Mas eu pergunto, Sandro, então, para o torcedor que está em casa entender,
Vamos lá. Foi muito difícil, já tinha comentado aqui, fazer futebol, 2002 até 2011, e você colocou muito dinheiro. E muita gente tem na cidade, né, aquele entendimento, senso comum da galera. Ah, não, mas o clube é de empresários, Sim. os empresários ganharam dinheiro. Fazendo as contas aí na ponta do lápis, tu deve ter feito, né? Quanto que você colocou e houve um déficit, houve um superávit do que você conseguiu vocês conseguiram com negociações? Você colocou muito dinheiro do bolso, você tem ideia? Fala pra gente. Não, eu acho que acabamos com superávit ainda, porque a gente, depois que a gente saiu, a gente ainda ficou com alguns ativos, eu e digo todos aqueles diretores lá da primeira gestão, todos eles recuperaram o dinheiro que colocaram, mas também, aí eu vou até falar que é um mérito da minha empresa, porque a maioria dos clubes não tem essa condição, clubes do nosso porte, né, Marcílio, Brusque, etc., eles nunca vendiam jogadores, né? E a gente acabou recuperando esse dinheiro, né? Então... Trabalhando. Trabalhando e... O produto futebol ele é viável, porém, né, é desgastante e... o produto futebol é viável. Só que em Blumenau o produto futebol é viável, porém tem que matar um leão por dia. Em Blumenau as dificuldades eram que você tinha que pagar tudo, né? Então... Para treinar em algum lugar você tinha que pagar, tudo você pagava. Em outras cidades você tinha um certo apoio. Né? Muita gente falava, não, mas vocês visam negócios. Eu era um diretor que, por acaso, a minha empresa vendia jogadores. Mas os outros, por exemplo, o Evaristo, ele dedicou, ele tem a contabilidade, ele não visava isso. Ele conseguiu também recuperar aquilo graças às nossas vendas, né? Mas se você não tem isso para ser mais uma fonte de receita, fica difícil, né? Não, isso, eu fico imaginando se o desespero, a conta chegando, aí tu olha no caixa, não tem dinheiro, como é que nós vamos pagar isso aqui? E assim, voltando a ser viável, né? Não viável, o clube tem que estar pelo menos na Série B do Brasileiro, aí é viável. Série B. Série B. Pessoal, estou conversando hoje aqui com o Sandro Glatz, ex-dirigente do Metropolitano e agente FIFA. A empresa do Sandro e do seu sócio é a Cuni W Sports Marketing. Cuni, que é o sobrenome do Alexandre. Cuni. E o W, que é Divinhag, né, do meu sobrenome. E essa empresa foi fundada já tem um bom tempo, né? Uma empresa sólida. 98. 98. A licença tiramos em 2001, né? A licença na FIFA foi em 2001. E você tem ideia de quantos jogadores passaram pela Cuni? Não saberia dizer mais não. Hoje tem uma carteira de mais de 60, mas tem um monte de gente aposentada já. O Rafa aqui já está aposentado há tempo. Os destaques, né? Talvez foi o primeiro grande nome? Foi. O Rafa Schmidt? Nós começamos no final de 98, inclusive... Ele esteve aqui outro dia. A ideia foi quando nós pegamos alguns jogadores do BEC que fechou e levamos para fazer teste no interior, Francisco Beltrão, e começamos assim. Foi assim o início? O Cris, que jogava amador em Timbó, em Pomerode, bom jogador. Com 20 anos, ele dava aula de informática. Hoje em dia não acontece isso. Você captar um jogador de 20 anos e tentar colocar num clube, ninguém pega. Vai dizer qual é a base. O Cris dava aula de informática. E onde que ele acabou jogando, você sabe, né? Wolfsburg, Hoffenheim, Eintracht Frankfurt, ele é ídolo lá. Né? Jogou no Curitiba, jogou no Inter, saindo da base saindo zagueiro. Então, aqui da região também, o Dudu, zagueiro de Gaspar. O Dudu é tricampeão japonês, foi para a seleção olímpica. O Paulinho também. Paulinho começou com a gente com 15 anos, se aposentou agora, final do ano. Lembro da estreia do Paulinho, o César Paulista que lançou ele com 15 anos. Isso. Não, o Itamar Schulli. Itamar Schulli. Ele entrou no jogo da Arena lá, estreia. Cara. O Itamar, não sei quantos jogos ficou 2, 3 jogos, depois saiu, e depois o César assumiu. Onde é que anda o Itamar, mano? A última vez que eu vi, ele estava no Botafogo da Paraíba, agora também perdi um pouco de contato com ele. Está rodando mais para o norte, nordeste. Tá bom.
Estou conversando com o Sandro Glatz, tem muita história para contar aqui no Município Esportes. A gente já no segundo bloco a gente vai falar sobre o futuro do Metropolitano, se o Sandro Glatz tem planos para voltar ao clube, para colaborar, voltar a colaborar com o Metropolitano. A gente vai falar já sobre esse assunto aqui no Município Esportes. Para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio. A Segalas tem uma verdadeira seleção de produtos que fazem a diferença nos resultados e que não podem faltar aí no seu estabelecimento comercial. Então não dê chance para concorrência. Ligue agora mesmo, chame um dos nossos representantes e depois é só correr para o abraço. Você acessa segalasalimentos.com.br e tem acesso a essa seleção de produtos. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Intervalo. E aí, pessoal, segundo tempo, Município Esportes para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Tá aqui, ó, lenda viva do futebol. Tá aqui, agente licenciado, agente FIFA, empresário de jogador, homem é forte. E a gente vai dar sequência aqui nessa conversa com o Sandro Glatz para falar sobre o atual momento do Metropolitano. Sandro, vamos lá, do lado de fora, né? Você é conselheiro do clube, mas como é que tu avalia o atual momento do clube, do Metropolitano, que teve tentativas fracassadas agora recentemente de voltar à elite do futebol catarinense através de terceirizações no futebol profissional? A terceirização nunca é boa, já mostra que algo na cidade não vem bem, né? Se você não conseguir convencer a cidade a te ajudar e participar do projeto, mas pelo menos essas parcerias que vieram, pelo menos acho que todas elas honraram. A gente vê cada parceria por aí, né? Acho que todas, eu não conheço bem, o Luiz Alberto não veio esse ano, veio no ano passado lá de Curitiba, eu conheço bem. E o outro rapaz é o Corsini, né? Sim. Que não tem nada a ver com o Corsini que era do Beck, né? Mas também acho que honrar os compromissos dele, a gente ouve falar bem. Mas mostra que algo está errado. Acho que o projeto não... A única coisa que eu sei é o seguinte, Paulo. Todos eles, acho que estão dando seu tempo, seu dinheiro, seu melhor. Se são competentes, não são competentes, se a gente foi competente ou não foi em determinados momentos, isso aí o tempo é que vai dizer. Mas eu acho que do jeito que é feito hoje, não dá. O metrô, do jeito que está hoje, com as dívidas acumuladas e da forma que é tocado hoje o clube, o metrô é inviável? É inviável. Na minha opinião, é inviável. Primeiro que você não sabe quanto é a dívida, né? No conselho já se pediu algumas vezes a dívida, eu também não sou tão atuante, né? Mas a gente não tem esses dados, não são públicos, né? O conselho pede para o executivo do metrô o detalhamento da dívida? E não consegue. Há quanto tempo isso? Isso aí já pediu algumas vezes, né? Eu não sei, aqui, o clube hoje está nas mãos só do Matias e do Jurival, né? Sem apoio, né? Acho que o seu Luiz Carlos lá faz o trabalho da base, também é um abnegado. Abnegado. São pessoas que dão o tempo, seu dinheiro, se empenham, mas Não, acho que só elas, eu acho que é inviável, elas não vão dar conta, né? 2, 3 pessoas. Mas elas abrem o clube, né? Que ninguém vai também, né? Acho que falta um projeto, acho que também o fato de não poder jogar mais em Blumenau afastou várias pessoas, né? Eu acho que talvez agora com a volta dos jogos aí, eu acho que seria o momento do presidente buscar dentro da comunidade pessoas para tocar o clube, né? Por que seria importante esse detalhamento das dívidas? Para que as pessoas possam entender o tamanho da encrenca e ver se é viável ou não, né? Porque senão afasta o... Sim, porque você vai buscar um patrocínio, aí você não sabe se tem alguma ação judicial que vai penhorar esse negócio.
Então, ou você tem isso às claras, faz um plano de pagamento disso, ou você diz, não, então vou abrir outro clube. Né? Em primeiro lugar, também 2 clubes na cidade já começa por aí, já está bem errado, né? Não cabem. Não cabe. Qual que é a saída, Sandro? O que tu defendes? Olha, o coração diz, pô, queria que o Metropolitano voltasse forte, né? Ao mesmo tempo, o Blumenau tem o nome da cidade, né? Tem muitos torcedores que gostam, você mesmo é apaixonado pelo Beck, que eu sei, né? Mas assim, talvez ou uma fusão, né? Ou talvez acabar os 2 de uma vez e fazer um clube novo. Não sei. Ou uma fusão ou um CNPJ novo. 2 não cabem na cidade. Não cabe. Não cabe. E existe, Sandro, na cidade, alguém capaz de mobilizar as forças vivas da cidade, de liderar esse processo? Eu acho, por exemplo, se tem muitas pessoas aí importantes na cidade, aí o próprio Pingo, o Ronaldo Losker da Hering, eles ajudaram bastante, né? E tem tantos empresários bem-sucedidos, não é uma potência, né? O problema é que quem é bem-sucedido e tem dinheiro parece que não gosta de futebol, né? Ou sabe o abacaxi que é, né? Mas Blumenau é uma cidade pujante, deveria estar em outro patamar, né? Alguém tem que encampar. Eu sei que eu não sou qualificado para isso. Mas existe alguém na cidade capaz de tirar o metrô da situação atual? Eu não posso te dizer nome de A, B ou C, talvez você saiba isso até melhor, mas pega agora, eu sempre achava que, por exemplo, pega um Ronaldo Baumgarten, um Afonso da Tachibra, pessoas desse porte, unindo com amigos deles. Acho que tem tantos empresários que têm muita condição que a gente nem conhece, que poderiam talvez trazer seu conhecimento, né, e unir com mais pessoas, porque o problema é quando só uma pessoa faz o cheque, né? Agora você unir grandes empresas, grandes empresários para talvez tocar, acho que seria totalmente viável. Agora, quem são as pessoas A, B ou C, não saberia te dizer. E a gente precisa ter uma pessoa para fazer o trabalho de mobilização e para atrair esses grandes empresários com poder de investimento. Né? Então eu te pergunto, Sandro, nessa linha aí, você tem planos de um dia voltar ao metrô, de colaborar, de participar da vida ativa do clube ali no dia a dia, de ajudar no futebol? Não, a princípio não. Eu não digo que não é uma palavra, minha esposa fala, não é uma palavra muito forte, mas primeiro eu teria uma resistência da família, eu estou numa outra fase da vida, né, que a gente vai ficando mais velho, acho que tem que vir uma gurizada nova, né, com mais garra, mas se fosse constituído uma união de várias pessoas e eu fosse só mais um para colaborar de alguma forma, que forma eu poderia colaborar, não sendo nem diretor? Dizendo assim, Sandro, você vai ser encarregado de vender esse nosso jogador para nos trazer receita, eu ajudo. Né? Isso eu poderia fazer, porque é o que eu sei fazer. Né? Porque pelo teu conhecimento de mercado, pela tua expertise, pela tua experiência e conhecimento. Sim. Você pode ver, o Metropolitano vendeu jogador, você fala em Red Bull Salzburg, que está sempre na Champions League, nós vendemos o Cristiano para lá. Né? Por um relacionamento que eu já tinha vendido um zagueiro lá de Israel para eles. Então, o próprio Paulinho, o Eduardo foram vendidos para clubes japoneses graças a esse nosso trabalho e relacionamento. Então, essa seria uma forma da gente poder ajudar. Agora, Sandro, você quer vir aqui participar no dia a dia? Não. Trabalhar no dia a dia, chamar o treinador para reunião. Treinador, como é que tu coloca 3 volantes, treinador? Não dá. Não? Não dá mais. Isso não dá mais, porque tu tens outras prioridades também. Mas acho que tem bastante gente competente aí que você pega, se unisse uns empresários e busca quem? Tem o Evandro, que é da cidade. Hoje é o treinador do Sub-12 do Atlético Paranaense. Tem o Rafa. O Evandro Webel. Sim, o que foi centroavante, o filho do Osmair. Não, esse foi o que foi meia, que jogou no Palmeiras, no Atlético, no Porto. Entendi. Né? Então... Sim, mas filho do Osmair. Filho do Osmair. Sim, o Evandro Meia, filho do centroavante Osmair. Isso. É que tem o outro irmão dele que... O Léo, sim, pivôzão lá. O pivô. Que era bom no futsal, né? O pivô. Tem o Rafa, tem o próprio Paulinho, se bem que o Paulinho agora está morando em Itapema,
né, e é scout de um clube japonês, mas tem muita gente capacitada, jovem, que poderia ajudar as pessoas, né? Basta querer. Basta querer. Sandro, conta uma história boa para a gente fechar a entrevista de hoje. Conta uma história boa. Eu tenho a do Thiaguinho, eu vou trazer o Éder Boron aqui, que foi diretor administrativo, o diretor de planejamento do metrô, em um determinado período da história do clube. E o Éder Boron tem uma história, vou deixar para ele contar, que é da época do Vadinho, trouxeram um centroavante aí para jogar. A gente vai contar essa história a qualquer hora aqui no Município Esporte. Conta a tua melhor história, resenha. Eu lembro o primeiro ano que a gente estava na competição, depois do resultado em Joinville, o Joinville iria jogar conosco. Aquele jogo que deu as 10.300 pessoas que nós ganhamos. E alguém de Joinville liga, olha, eram na verdade 2 grupos de 6 naquela ocasião, não sei se você lembra, Tá. E a gente estava em quarto. Ia jogar contra o Joinville, que estava em primeiro. As 4 primeiras classificavam. Se a gente perdesse para o Jack e o Tubarão, que estava em quinto, ganhasse, não sei de quem lá, não lembro agora, a gente estaria fora. E o Jack, ele não tinha perdido para ninguém ainda. Queria manter a invencibilidade para ter o segundo jogo lá na casa deles. Para garantir a vantagem. Aí eles ligaram para a gente, olha, a gente gostaria de sentar com vocês, né, para ver como a gente pode se ajudar. Falei para o César, treinador, falou, recebe eles e ouve, né, vamos ver o que eles querem, né. E a gente estava concentrado em Pomerode. Aí eu vim no escritório, veio na época Fontan, um jogador que era supervisor lá, e veio o treinador do Joinville. Né? Tu lembra de quem era? Né? Arthur Neto. Arthur Neto. Pô, não era qualquer um, hein? E aí chegaram no escritório, mas eles pediram a reunião. Isso na véspera do jogo? Uma semana do jogo? Na véspera do jogo, porque eles já estavam aqui em Blumenau, alojados no hotel, e o jogo ia ser no outro dia. Eu falei, César, falo com eles? Não. Aí falamos ainda com o Wilson, que era o capitão. Falou, não, vai lá, ouve o que eles querem. Porque eu senti algo estranho no ar, né? Percebeu? Querem ajudar o quê? Vamos nos ajudar? Falei, meu Deus, começa com chave. Nós vamos ouvir, né? Ele disse, a gente aceita fazer um jogo, um empate que é bom para os dois, mas, o Arthur Neto, assim, mas vocês têm que tomar mais o amarelo que estava pendurado. O goleiro, o Cris, o Wilson, o Cris não, o goleiro, o Wilson volante, que era o capitão, o Sidney, que era o meia, e o Diego Viana. Caramba! E o próximo jogo daí seríamos nós contra o Joinville, né? Não fazia sentido. Eu falei, como é que é? Ele falou, para ajudar vocês, inverteu assim, eles, a gente quer. Eu falei, não, então vamos para o jogo, né? E aí contei para o César, falaram, sacanagem, então. E aí chegou antes do jogo, aí tinha o Fanti, que é atacante ainda, aí o capitão, o capitão deles chegou para o Wilson, vamos fazer um jogo tranquilo aqui e tal, né? 5 minutos o Fanti, um chute assim que na trave, e todo mundo olhou, não tem jogo tranquilo. Moral da história, ganhamos aquele 1-0, e eu, no corredor, assim, passou no túnel para o vestiário, o Arthur Neto olhando, me xingando. Mas é as coisas do futebol, tem muita sacanagem, entendeu? Queria acordo, mas queria enfraquecer o bom, né? Acordo bom. Acordo bom, hein? Pô. Essas histórias do futebol, hein? Baita proposta, hein? Grande Arthur Neto. Sandro Glatz, a gente quer agradecer a tua participação hoje aqui no Município Esportes. E o Sandro Glatz precisa ser reconhecido também, um reconhecimento aqui do Município Esportes pelo trabalho do Sandro, toda a dedicação dele. Um dia, trabalhou muito, dedicou seu tempo, a sua história de vida em favor do Metropolitano. Então a gente precisa reconhecer, eu sempre falo aqui, aquelas pessoas que abrem mão da família, do seu tempo, do seu trabalho para fazer pelo esporte da cidade, pelo futebol da cidade. Essas pessoas merecem o nosso reconhecimento. Está aqui uma homenagem, o programa aqui é para homenagear, reconhecer aqueles que ajudaram
e que ajudam o esporte e o futebol da cidade. Valeu, Sandro! Valeu, valeu. Felicidades! Estou fechando aqui, pessoal, mais uma edição do Município Esportes. Para Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Pessoal, a Segalas é uma das maiores distribuidoras de alimentos frigorificados do Brasil. É aqui da nossa região e tem uma verdadeira seleção de produtos que não podem faltar aí no seu estabelecimento. Quando o timaço da Segalas entra em campo, é jogada de qualidade para o seu negócio. Os produtos da Segalas são campeões de venda. Não dê chance para a concorrência. Peça agora mesmo a visita de um dos nossos representantes e depois é só correr para o abraço. Segalas Alimentos. Confira a seleção de produtos campeões em vendas em segalasalimentos.com.br. Segalas Alimentos, confiança que se entrega. Pessoal, fechando aqui mais uma edição do Município Esportes. Obrigado, Luiz. Pai Renato, hein? Ê, Pai Renato, quero ver que vocês vão levar lá para comandar o Grêmio, hein, Luiz? Pessoal, fechando aqui o Município Esportes, no Jornal Município Blumenau, a maior audiência do Vale, 3 milhões de acessos mês. Isso aqui é um canhão de audiência. Tchau, pessoal.